1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 5. A palavra nos diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria concupiscência, a sua consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vá comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra nos diz assim também: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvairo, como também o foi o daqueles. Amém? Nós começamos a falar sobre esse assunto na semana passada. Eu cheguei a falar até para os irmãos que eu tinha preparado um outro estudo para começarmos, mas eu vivi uma situação e, orando a Deus, fui movido pelo Espírito Santo, creio isso, porque nós geralmente não escolhemos a parte que Deus escolhe, geralmente a gente escolhe outra, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. E nós começamos na semana passada a falar sobre algumas ferramentas que o diabo vai usar para tirar a nossa fé. O diabo trabalha, irmãos, não é para tirar seu carro, sua casa, não é isso. O diabo trabalha para tirar a sua fé. Quando não tiver fé, nada faz mais sentido. Você só obedece se tiver fé. Você só continua se tiver fé. Você só vai conseguir manter a sua vida cristã se você tiver fé. Tanto que em Lucas, no capítulo de número 18, o Senhor Jesus deixa uma pergunta dizendo: quando voltar o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Porque sem fé fica tudo sendo do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Se eu estou com vontade de desistir, eu vou desistir. Se eu acho que eu não devo fazer, eu não vou fazer. E não temos mais visto no tempo atual uma preocupação quanto à fé. A fé nos faz se santificar. Você não se santifica porque é bom. Você se santifica porque crê que Cristo morreu por você, que o Espírito Santo vem sobre você, e a partir de agora, pela fé, você vive uma vida de forma tal que você vai entrar no reino do céu, não porque merece, mas porque aceitou que Cristo foi lá e abriu a porta para você, te convidou, e ela está aberta para que a gente possa entrar. Então, que a gente possa nesses dias refletir. Não sei se você se lembra, mas na semana passada eu falei um pouco, bastante, sobre essa anomalia e essa divergência que está existindo na igreja, da gente falar que tem fé e não tem, da gente dizer que crê e não crê, de nós falarmos que amamos, mas não amamos, porque tudo isso vai ser visto no dia a dia. Eu, às vezes, como pastor, tenho que correr para orar e falar: peraí, eu não posso pensar assim, porque eu sou pastor. Eu não posso pensar dessa maneira porque eu sou um pastor. Eu tenho que pensar como Cristo deseja. E é uma luta todo dia. Não sei se para você, mas para mim é uma luta todo dia.
crer no que você não vê, esperar no que não tem nenhuma sombra de expectativa, esperar uma coisa que nem as pessoas que estão ao seu lado acreditam que você vai receber o que Deus falou que você vai receber. E isso é um conflito diário, porque você vai ter que se posicionar sozinho. Teve um dia que eu queria me justificar diante de Deus, falando que não, ninguém me ajuda, ninguém faz aquilo. Aí o Senhor me fez lembrar de Noé. Não era só, tinha família do lado dele, família sempre vai estar perto de você, irmãos. Aproveita a sua família, cuida dela, porque quando apertar mesmo, só fica eles. Não tem jeito. Mas Noé não teve apoio da nação. A geração inteira não quis saber de Noé. Outro detalhe, Deus não voltou para falar com Noé. Deu a ordem, entregou o projeto na mão e falou, tchau. E nós muitas vezes temos o que Deus falou, mas ficamos olhando para os outros e dizendo, mas ninguém me ajuda, ninguém faz. É você que vai ter que fazer. Então pare de pensar que tem alguém que chegar para fazer, porque é você que está sendo chamado para fazer. Quando eu fizer, é um a menos não fazendo. Quando eu me santificar, é um a menos no pecado. Quando eu me entregar 100%, é um a menos perdido. Se nós pensarmos assim, nós vamos se conduzir melhor. E nós falamos na semana passada um pouco sobre isso, e falamos que eu ia tentar fazer o seguinte, usar de forma didática, falar o que o diabo está fazendo e dizer como a gente ia combater. O diabo está trazendo o falso evangelho. Nós precisamos combater o falso evangelho com a palavra. Não é com o pensamento, é com a palavra. Não é com a oração, é com a palavra. Porque o falso ensino, ele precisa ser combatido com outro ensino. Quando o diabo vai tentar Jesus, Jesus usa o quê? A palavra. Ele podia fazer o que quiser, ele podia falar, eu te extermino agora. Mas ele cumpriu o que estava escrito. Porque muitas vezes você vai estar com fome e o diabo vai desafiar você a usar a sua fé para matar a sua fome. O diabo não oferece o que você não gosta, é só o que você gosta. Isso eu tenho no meu coração. Todo mundo que tem algum problema com alguma coisa da vida, não pensa que o diabo vai mudar, ele vai insistir naquilo. Se você tem problema com a mentira, todo dia alguém vai te dar uma oportunidade de mentir. Se você tem problema com a prostituição, todo dia vai ter a prostituição batendo na sua porta. O diabo não oferece cigarro para quem gosta de beber. Cigarro vai vir para quem gosta de fumar. O diabo trabalha usando as nossas fraquezas. Mas diz a palavra de Deus que graças a Cristo que veio para desfazer todas as obras de Satanás. Então na semana passada nós falamos, quem não assistiu e não estava no culto, tem lá disponível, basta os irmãos voltarem e ver. Uma outra coisa que o diabo tem usado é o que Paulo vai escrever a Timóteo, quando ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3 e o verso de número 5, quando Paulo fala uma palavra que eu quero que você reflita, que é muito sério o que está escrito. Ele diz o seguinte, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O diabo tem usado hoje para nos enganar uma ferramenta chamada aparência. Nós acabamos de sair de um congresso que falava mais ou menos sobre isso. A falsa piedade. Perceba que Paulo diz o seguinte, tendo aparência. Você olha, você fala, é crente. Você olha e fala, é bom. Você olha e fala, é honesto. Quantas pessoas olharam para alguém e falaram, é tão honesto que eu vou fazer negócio com ele. Está até hoje sem receber. Não é? Porque nós estamos habituados a viver conforme a aparência. E o diabo, sabendo disso, ele está usando o quê? A aparência. E eu e você, irmãos, cai facinho. Nós temos muita dificuldade em assimilar, porque existe também uma aparência santa e uma aparência pecaminosa. A aparência, ela não é o ponto de referência, mas quem está santo sabe a aparência que deve ter. Nunca você vai ver um homem que lê Bíblia, que ora, que é cheio do Espírito Santo, preocupado se pode fazer tatuagem. Você não vai ver. Você nunca vai ver um homem que ora, que é cheio do Espírito Santo, perguntando por que não pode fazer as coisas como o mundo faz. Não vai ver. Porque quem faz isso, entende a vontade de Deus e deseja ser o quê? Uma aparência de Cristo na sociedade.
Se eu quero me parecer com Cristo, eu não vou ficar preocupado com o que o mundo oferece. Eu vou me preocupar em parecer com Cristo. Aonde? No meu comportamento, na minha fala, nas minhas ações. Quem não vive assim, vive procurando o que fazer para deixar a igreja igual ao mundo. E é o que a gente está vendo. Todo projeto de igreja hoje é feito com um profissional de marketing. Isso é um absurdo. Por quê? É um projeto. É um projeto. Tem cargos, tem funções, tem ganhos. Quantos pastores que talvez estão assistindo, que vão assistir, eles têm que dar lucro. Eles precisam dar lucro, senão tiram ele da igreja. Porque o povo também, ao mesmo tempo, está buscando quem engana, não quem fala a verdade. Porque quem fala a verdade te constrange. Quem fala a verdade manda você parar de ser sem vergonha. Quem fala mentira diz que você é um anjo, diz que você está lindo, diz que o céu está te esperando. O céu está esperando quem crê, e quem crê está se preparando para ir para o céu. Perceba que existe uma contradição e uma ferramenta que o diabo usa, a aparência. Começou a falar bonitinho, nós acreditamos. Começou a falar algumas coisas que agrada, nós acreditamos. Colocou uma roupinha, cortou o cabelinho, nós acreditamos. Mas aí ele vai dizer o seguinte: eles têm uma aparência de piedade. E essa aparência não é só um aviso, é um jeito de comportar-se. É aquele que quando enxerga fala, eu vou usar isso aqui, né? Se alguém fala, eu só estou usando, tá? Se alguém fala, não estou falando para você. Amado. Oi, amada. Vaso. Mas quando ele vira, o comportamento dele é totalmente contrário à expressão corporal que ele fez para você. Nós temos que hoje tomar cuidado para não estar sendo enganado pela aparência. E não estar sendo eu o causador do engano. Usando minha aparência e fingindo que está tudo bem, para que todo mundo pense que eu sou o que Deus sabe que eu não sou. Se tem uma dificuldade hoje, é assumir que nós somos pecadores. Quantas pessoas estão dentro da igreja fingindo, não tão bem, mas finge. Sou mulher de oração, mas não está orando. Eu sou homem de Deus, tenho revelação, mas não cuida da família, não participa de nada que tem oração, mas é homem de oração. O Deus de Israel, Ele não nos trouxe aqui para sermos uma figura, Ele trouxe-nos aqui para mostrarmos a figura de Cristo. Você que está aqui hoje, pare e pense, será que eu estou sendo enganado por esse tão enganador, mostrando aparência, ou será que eu estou vivendo também de aparência? Será que eu estou vivendo com essa aparência? Porque diz o seguinte, eles têm aparência de piedade. Você olha, você fala, isso é um crente. Aí abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo de número 23, versículo 27. Vamos ler? Mateus 23, 27. O Senhor Jesus vai trazer uma palavra muito dura aos doutores da lei, né? Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Todo mundo aqui sabe, já foi falado, acho aqui, eu já falei, os outros irmãos já falaram. Hipócrita significa um ator. Na época, quando alguém falava, você é um grande hipócrita, o que era isso? Um homem que vai encenar um papel feminino, e ele encena tão bem, é peruca, tudo. Quando ele desce, alguém fala, era um homem que estava fazendo o papel? Era um homem. Falava, como você é um grande hipócrita. Jesus vai usar para os fariseus o seguinte, como vocês parecem ser o que não são. Será que nós somos esse? Que temos um discurso que nos faz parecer? Que temos às vezes um olhar que faz parecer? Aí Jesus fala o seguinte para ele, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. E aqui tem uma palavra que eu, quando leio sempre, eu falo, Senhor, nos ajuda. Porque senão a gente vai ser enganado, irmãos. Olha o que Jesus diz, que por fora, realmente, parecem formosos. O que ele está dizendo? Quem olha por fora, realmente parece um crente. Quem olha por fora, realmente parece santo. Quem olha por fora, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Só que por dentro, diz o texto, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Jesus está falando isso, não era para quem era ateu,
Jesus não estava falando isso para quem estava dizendo que não acreditava nele, no sentido de não tenho esperança, não tenho fé. Jesus está falando naqueles que diziam que liam a Bíblia e que tinham claro as profecias e que sabiam como seria o Messias. Mas quando o Messias chegou, o Messias não tinha aparência. E tem gente buscando um Deus de aparência. Por isso que as igrejas estão investindo em pastores modernos no sentido de falar o que você quer. Uma igreja que tem a aparência de rica. Uma igreja que tem a aparência de poder. Por isso que ora ao Senhor. Porque o texto diz, realmente parece. E como a gente vai definir isso, meu Deus? Se eu olhei, parecia ser tão bom, não parecia? Mas como pôde me enganar? Porque realmente são assim. Irmãos, entenda o seguinte, a maior qualidade do falso é parecer que é verdadeiro. A maior qualidade de uma nota falsa é ela se parecer tanto com a verdadeira que você leva ela para casa. Aí na hora de pagar, Senhor, a nota é falsa. Não, mas não pode. Quantas pessoas estão vivendo assim? Preocupados com uma aparência. E repito, aparência tem um valor? Lógico que tem. Já pensou? Hoje, alguém diz para mim, aparência não tem nada a ver. Eu falo, tá bom. Vou embora para casa, raspo minha cabeça, faço umas tatuagens, ponho uns brincos e volto para cá no outro culto. Sai todo mundo da igreja ou não sai? Por que você sai? Até a pessoa que falou que a aparência não tem nada a ver, vai falar o quê? Ficou doido. Está endemoniado. Então entenda, a aparência, ela não é a dominância do caráter, ela não é o foco de Cristo. Cristo está procurando olhar o que está dentro primeiro. Só que nós aprendemos bem a lição de enganar. Então nós botamos, tem até a frase que diz máscaras, não é isso? Nós aprendemos a colocar máscaras. Hoje é dia dessa máscara. Geralmente essa a gente usa na igreja, né? Quando saímos da igreja tem várias máscaras. Mas a palavra nos ensina a tomar cuidado. Mateus capítulo 7, o versículo 21 ao 23, fica um conselho para quem está querendo usar máscara. Para quem está querendo continuar fazendo a obra de Deus com máscaras. O texto diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aqui eu quero que você entenda o que eu vou falar, hein? Eu já volto. E então lhes direi abertamente, vamos ler o texto, porque o texto não tem dúvida. Lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que nós entendemos? Que o diabo está dizendo que é crente. Que o diabo está operando até alguns milagres. Que o diabo está até profetizando. Aí alguém fala, mas se é possível o diabo fazer isso? É possível. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O versículo de número 13 ao 15, vamos ler? Julgai entre vós mesmos. Eu falei 1 Coríntios, capítulo de número 11, do 13 ao 15. Deixa eu ver se é na segunda, eu acho que eu errei. Julgai entre vós mesmos se é decente a mulher orar. É a segunda Coríntios, por favor. Acho que uma. Obrigado. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos. Aí o texto diz: transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Para um pouquinho aqui. Aqui tem uma palavra chamada transfigurar, que ela está dizendo o seguinte: assumir uma característica que não é sua para enganar. Ele vai se transfigurar. Não mudar a essência, mudar a aparência. É diferente da transfiguração de Jesus, que lá a palavra é metamorfose,
que diz que Jesus ali, ele se transfigurou, ele estava como um homem, ele se transfigura e ele vira Deus. Aqui essa transfiguração é o seguinte: assumir uma aparência que não é minha para enganar. Então está dizendo que os obreiros fraudulentos, eles vão se transfigurar em apóstolos de Cristo. Não vai se que... O diabo nunca vai chegar em mim e você falar: e aí, tudo bem, eu sou o diabo, vim te matar e vou acabar com a sua vida, fica esperto. Ele não vai falar isso não. Ele chega chamando você de amigo, de irmão. Ele chega dizendo que você é um homem de Deus, que Deus tem um plano na sua vida. É o que falavam os apóstolos de Cristo. Então diz que os falsos, eles vão chegar falando com uma vestidura, com uma palavra, um jeito de falar, que vai, quem ouvir vai dizer o seguinte: eles são discípulos de Cristo. Olha o que diz o texto. E não é maravilha. Então não fica: ai meu Deus, mas falou em línguas. Como que está a sua vida? Ah, mas profetizou, como que é o seu caráter? Tem irmãos que falam: não, mas Deus usou até a mula era fiel, irmãos. Leia o texto direito. A mula era fiel. A mula olha para Balaão e fala assim: ó, infiel aqui é você, rapaz. Você me manda ir para a direita, eu vou. Manda para a esquerda, eu vou. Quem está desobedecendo a Deus, o senhor não, é você. Então não venha falar que Deus usa quem está vindo, não. Só que o diabo usa. O diabo não exige comprometimento. O diabo você pode ser o que quiser. Aí ele diz o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura. Mais uma vez a palavra diz o seguinte: ele toma uma aparência que não é sua, de anjo de luz. Olha o versículo de número 15. E não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim das quais será conforme as suas obras. Percebe o seguinte: o diabo, ele está usando a aparência para nos levar a um entendimento contrário ao princípio. Tudo, escuta isso aqui, tudo que não cumpre o princípio de Deus, não é de Deus. Deus, ele não pode ir contra o que ele mesmo disse. E nós vivemos um tempo que nós queremos fazer tudo conforme queremos, ignoramos os princípios e queremos que Deus faça o milagre. Todo mundo que entendeu, que começou a praticar o princípio, viu a vida mudar. Viu a vida se transformar. Você não vai mudar a sua vida sem cumprir o princípio. Não pense: ah, mas eu vou conseguir. Não vai, irmãos. É princípio. Princípio não se muda. Plantou abacate, não nasce abacaxi. Vive na mentira, nunca vai encontrar a verdade. Vive dentro de um cenário que você só aparece ser, você não vai mudar. Hoje é uma noite que eu e você pode pedir ao Senhor que nos ajude, porque sem Ele não temos como. O que vocês, na teoria, né? Tudo que a gente escuta, geralmente a gente define as pessoas pelo que escuta elas falarem. Olha o que diz o texto de Isaías, capítulo 29, verso 13. Este povo, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Tem gente que só se preocupa em viver aqui. Qual que é o mandamento que eu fui instruído? Chegar na igreja, dobra o joelho e ora. Mas ele não ora para falar com Deus. Ele ora para cumprir o mandamento que ele aprendeu, que chegar na igreja ele tem que dobrar o joelho. Quando nós vivíamos em outro mundo, vamos dizer o seguinte, até quem nunca ia, porque todo mundo que nasce no Brasil, era assim aqui também, todo mundo que nasce no Brasil é católico, né? Depois você decide alguma coisa. Todo mundo passava na frente, uma vez eu até falei, né? Eu passava na frente do cemitério e fazia assim, ó. Nunca sei por que fazia aquilo. Na igreja católica, eu sei que ali eu já sabia, no cemitério depois fiquei sabendo, mas os senhores tiravam o chapéu, lembra? Tirava o chapéu. Aí ele passava na frente da igreja, tirava o chapéu, quando chegava ali, via uma mulher e falava: eita! O texto diz que nós realmente honramos a Deus com a nossa boca às vezes. Às vezes nós honramos, falamos que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso.
Porque isso cria uma aparência. Eu na igreja dizendo glória a Deus, aleluia, todo mundo olha e fala, aquele ali está cheio de Deus. Olha, glória, Senhor, maravilhoso, ó Deus. E não estou falando para você não fazer isso. Só que eu estou falando que se isso for para mostrar uma aparência que não é real, não se iluda. O diabo trabalha assim, irmãos. Sabe qual é o maior problema do movimento cristão? É isso. É aparência. Porque a igreja não falta. Todo dia abre uma igreja nova. Todo dia alguém teve uma visão diferente. Todo dia alguém fala, não sei, Deus falou comigo. Tá bom, se Deus falou, vai e faz o trabalho. Mas quando você vai ver, Deus está mandando ele fazer a mesma coisa que ele fazia na outra igreja. Então não é muito igual. Muitas vezes não é isso. É que eu quero ter a minha aparência sendo vista. Ore ao Senhor nessa noite. Porque se o diabo conseguir te enganar com aparência, você vai viver uma vida inteira enganado. Aí o texto diz algo que eu sempre me preocupo. Eles honram a Deus. Honram. Mas é só? Todo mundo que fala, não, honra a Deus. Mas acaba não tendo contato com Deus. Quem somos nós nessa noite? Olha o que tem um texto aqui também, que Jesus vai falar, porque Jesus está narrando Apocalipse para João está escrevendo. Abre aí Apocalipse capítulo 3, verso 1. Apocalipse capítulo de número 3. E o verso de número 1, a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, e estás mortos. Irmãos, hoje em nome de Jesus, assuma quem você é. Pare de se preocupar com a sua aparência, porque senão você vai morrer. Todo mundo vai falar, está vivo? Não, está morto. Só que precisamos assumir com Deus. Vim para o culto e falar, eu vim para o culto, Deus, eu não estou mais aguentando, eu vim. Mas não se esconda atrás de uma maquiagem, não se esconda atrás de uma roupa, não se esconda atrás de um personagem. Ah, mas o que vão falar de mim? Não se preocupe. Quando você assume quem é, entra ele na cena. Chegaram e falaram, é uma prostituta, ele disse, eu perdoei, não é mais. Chegaram e falaram, é uma adúltera, ele chegou e falou, eu perdoei, não é mais. Só quando eu assumo quem sou, eu sou transformado. Mas enquanto eu prefiro ficar tendo bons olhares, porque vai saber o que vão pensar de mim, continue assim. Você vai ter nome que está vivo, só que você vai estar morto. E isso é um perigo. O morto não sente vontade. O morto não sente vontade. Lembre disso. O morto não sente vontade. O morto não vai desejar coisas. Aí Pedro diz o seguinte. Abra sua Bíblia aí comigo. Deixa eu ler mais um texto. Coloca para mim 2 Pedro capítulo 2. Vamos ler do 17 ao 22. 2 Pedro capítulo de número 2, do 17 ao 22. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Porque, olha o que ele diz, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, e com a dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Olha só, sendo eles mesmos servos da corrupção. Aí aqui tem um texto que eu sempre que leio eu falo, me ajuda. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Quem está vencendo você? É a mentira? É o engano? É a prostituição? Você é servo hoje dele. Olha o que ele diz. Porquanto... se depois, olha isso aqui, irmãos, leia e, como eu já li, então eu vou comer, como diz o outro, eu vou comer pela segunda vez hoje. Leia, porque isso aqui nos traz uma luz. Porque, portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem
outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior, olha o que ele vai completar lá, do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão, é feio de ler, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Olha o que ele está dizendo: faça atenção, não queira viver de aparência, porque senão você vai querer voltar a se envolver com o que você fazia antes. Aí qual provérbio pega em você? O porco voltando para a lama, lavou a porquinha toda bonitinha, toda rosinha, aí ela viu a lama, ó. O pastor até diz que o falso cristianismo faz o porco rolar na lama, né? Enquanto ele se sente tranquilo. Não é, irmãos, você tem que sair. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Tem lugar que eu não posso voltar mais. É melhor que não tivesse conhecido. Pensa. Porque depois de conhecer, eu estou dizendo o seguinte: não me interessa. Aparência é isso. Aparência é viver essa coisa. Eu não me interesso. Deus não chamou a gente para viver de aparência, sabe por quê? Porque Ele conhece a gente desde o começo da vida, sabe os erros, sabe os pecados, sabe os desejos. O que Ele quer que a gente faça com isso? Chegue diante dEle. Chegue diante dEle. Quer ser perfeito? Pode procurar outra religião, porque essa daqui não promete perfeição para ninguém. Pedro é escolhido por quem? Por Jesus. É amado por quem? Por Jesus. Pedro ficou bom quando? Demorou um pouquinho, hein? Demorou ou não demorou? Jesus avisou ele: quando você se converter, Pedro, por favor, dê um testemunho. Paulo chega em Gálatas, na Galácia, quem estava fazendo coisa errada? Pedro, fingindo. Pedro estava usando de aparência. Aí Paulo diz o seguinte: eu rejeitei ele na frente de todo mundo, eu repreendi ele. Falei para Pedro: ô Pedro, o que é isso? Você que diz que é para ser crente, nem você é crente? Se a gente faz isso hoje, hein? Antiético. Não é isso? Eu não estou falando para você ser antiético. Jesus, entenda o que Paulo fez. Paulo estava falando com alguém que era líder, com alguém que era da liderança. É como você chegar num lugar e eu estar falando uma coisa que aqui eu falo para fazer diferente. Aí você falou: pastor, está doido? Acabou de falar na igreja que não podia e está fazendo aqui tranquilo? Nós temos esse hábito. Quer saber se você está vivendo de aparência? Quando está perto dos outros, você faz o que você faz quando está sozinho? É isso aí. Seu comportamento aqui é igual fora? Então está tudo ok. Fora é outro tipo de comportamento? Outro linguajar? Outro pensamento? Está errado. Aí o diabo está usando o quê? Essa ferramenta está implantada nas igrejas. O que vale hoje é a aparência. Eu fico pensando, como eu faço bastante estudo, às vezes, e eu fico em casa e falo assim: mas eu acho que os irmãos já escutaram tudo sobre a Bíblia, né? Porque eu já falei de Gênesis e Apocalipse algumas vezes. Eu não fiz alguns estudos assim, teológicos com os irmãos, porque tem estudo teológico que não pode fazer. Não pode. A pessoa que não aprendeu a fazer 1 mais 1, não tem como ensinar raiz quadrada, tem? Não tem como. Aí alguém fala assim: mas ninguém ensina. Ensina, só que o povo não tem tempo para vir para a igreja, o povo não tem tempo de vir na escola dominical, não tem mais tempo para Deus. Percebe que nós precisamos orar, porque o diabo está fazendo isso, e eu e você vamos sendo conduzidos por quê? Pela aparência. Nós vamos para uma igreja que nós achamos que é boa. Gostei da igreja, pai, bonito, tem espaço kids, tem bonito, as paredes é bonita, mas prega a palavra. O pastor é santo, os membros da igreja estão se santificando, a liderança busca ser um exemplo. Busque isso, irmão. Se não tiver, vai procurar outro. Não, mas se sair daqui vai ser amaldiçoado. Vai ser amaldiçoado se ficar num lugar cheio de pecado. Se seguir Deus, você nunca vai ser amaldiçoado. Ore ao Senhor, ore ao Senhor, porque só tem uma forma da gente poder vencer essa ferramenta do diabo. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo número 12. Quero ler o versículo 10 somente. Não vou falar de todos, mas nós já falamos uma vez.
E a outra operação, aqui está falando dos dons espirituais, né? Que Deus deu os dons espirituais. Aí aqui está escrito o seguinte: e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas. O Senhor deixou uma coisa muito importante para nós. É um dom que pouca gente gosta de procurar. É o dom de discernimento do Espírito Santo. Irmão, se você tiver e receber, você vai ver bolinha de fogo saindo da mão de alguém. Você fala, não é Deus. Você fala, eu não vou, desculpa, não é Deus. E aí nós vivemos numa falta, porque esse dom não vai fazer você ser reconhecido, vai fazer você ser criticado. O dom que faz você ser reconhecido é o de falar em língua estranha. Todo mundo fala, é lá, espiritual, espiritual, espiritual. Profetizar, sendo que nessa parte tem um duplo sentido na parte do dom, porque se você não sabe também, quando Paulo diz de profecia, ele está dizendo de pregar a palavra. Quer ser um profeta hoje? Leia a Bíblia. Deus tem a manifestação espiritual, mas a profecia, ela também é o que está escrito. Por isso que nós precisamos ser uma igreja que lê Bíblia. Se você não lê, tudo que eu estou falando aqui, você acha que é verdade ou acha que é mentira. Não tem nenhum debate, não tem nenhuma crítica. Seja um bereano, quando eu ler, que falar, fala, não, está falando coisa errada. Acabar o culto, me chama e fala, pastor, está tudo errado? Onde você viu aquilo? Aí nós vamos ter que conversar. E se você estiver certo, no próximo culto de ensino, você que prega. Nós precisamos ter essa preocupação. Será que o pastor está falando verdade? Será que eu estou falando para você verdade? O povo não se preocupa mais se o que está ouvindo é verdadeiro. Porque parece que está falando com tanta convicção, deve ser verdade. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma pessoa, ela falou assim, você fala com tanta convicção que eu nunca li isso, mas eu acho que é verdade. Cuidado para não se enganar. Busque o dom do Espírito Santo. Nós fomos chamados para ser nós. Eu fui chamado para ser eu. Por isso que eu não faço aquele papel de estar no púlpito e falar assim, ó, amados. Eu não mudo minha voz. Alguns amigos meus até falam, tenta mudar a voz, fica mais bonito, você fala, vai ficar mais legal. Não dá, irmãos. Já tentei. Não vou dizer que nunca tentei. Já tentei chegar aqui e falar mais assim, amados, excelentíssimos irmãos, santos. Eu já tentei, eu já tentei, porque é bonito também, eu gosto. Tem gente que aprende a falar bonito. Uma vez eu fiquei tentando e me perdi um pouco no culto, porque eu estava meio... Então, queridos, a palavra de Deus, ela traz para nós... Não dá. Não dá, né? Não dá. Deus chamou você para ser você. Se você fala gaguejando, prega gaguejando. Se você é aquele irmão que não teve uma capacidade de estudar e não leu muito e fala nós vem, nós vai, fala desse jeito, seja você. Aí tem outros que falam, não, mas eu não falo porque eu tenho medo. Lá tem alguém que sabe mais que eu. Quem tem que te usar é o Espírito Santo. A teologia é importantíssimo. Leia, estude, mas na hora de pregar, seja um canal do Espírito. Que quando você falar, o Espírito faz a obra. O Senhor nos chama hoje a abandonar a aparência falsa. A aparência falsa. Enquanto você manter a aparência falsa, você não vai ser transformado. Não tem como mudar, irmãos, quem não reconhece que está errado. Não tem como mudar quem quer manter a pose e dizer, eu estou tudo bem. Tá bom. Eu sou uma pessoa que aprendi o seguinte, eu não ponho peso nos outros. Chega em alguém e fala, e aí Sérgio, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Amém. Só se eu ver mesmo que está quase caindo, desmanchando, eu pergunto. Mas se não tiver, mas eu não estava bem, ninguém me perguntou. Por que você não falou, meu filho? Porque eu quero manter a aparência. E isso vai matar a gente. Aí alguém cai e você fala assim, meu Deus, você era pastor. Era obreiro da casa do Senhor. Era uma aparência. Lembra que Jesus diz? Aonde você está construindo a sua casa? É aparência. Está construindo aonde? Nos relacionamentos.
Estou construindo na base da igreja. Construa em Cristo. E a gente só vai saber que é crente, irmão, eu e você só vamos saber que estamos tendo um caminho de fé verdadeiro, não é quando está tudo bem, é quando tomar umas porradas. É só nessa hora, quando faltar o dinheiro, você está dando o dízimo, você está vindo para a igreja, aí faltou o dinheiro. Aí você fala, cadê o dinheiro, meu Deus? Aí o diabo chega e diz, e aí? Está tudo em ordem lá? Creia hoje que Deus quer que você se livre da aparência. Tire a aparência. O diabo usa isso para nos enganar. Mas Deus quer que a gente possa, em nome de Jesus, buscar o Espírito Santo. João, capítulo 4. Versículos de números 23, a gente para aqui hoje, amém? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Você acha que Deus, irmãos, pense comigo, vocês acham que essa minha pregação impressiona Deus, irmãos? Você acha que eu vim aqui fazer uau, Deus, Ele é Deus. Ele está olhando aqui dizendo, meu Deus, cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Cadê o glória verdadeiro? Cadê a oração verdadeira? Cadê o choro verdadeiro? Cadê o silêncio verdadeiro? É o que ele está falando. E se você pensar no que está falando o texto, procura. A gente só procura o que está difícil. Procura uma cadeira para mim, está doido. Olha o tanto de cadeira aí, rapaz. Procura uma nota de 500. Não achar. Se tiver alguém com ela aí, guarda bem. Se eu achar, eu pego para mim. Percebe o que ele está falando? Nessa noite tem um antídoto para vencer a máscara. É ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Se não está bem, o que a Bíblia ensina? Quem está bem deve fazer o quê? Cantar. Canta. Senhor, Deus maravilhoso. Quem está mal? Ora. A gente cantava, né? Como que é? Quem está triste ora, é na oração que a tristeza vai embora. Aí nós chegamos na igreja, oramos, triste? Oramos não, sentamos e falamos o quê? Eu não tenho força para orar, meu irmão, vai orar! Como eu oro, pastor? Pode ser que nem Ana. Pode ser que nem Ana. Alguém olhou para Ana e falou, cachaceira. O que ela falou? Não, não é cachaceira não. É que minha vida está tão bagunçada, eu estou com tanto complexo, eu não sou mãe, meu marido não consegue me entender, ninguém me entende, eu quero ter um filho. Sou uma mulher perturbada. Essa foi a palavra de Ana para o profeta, para Eli. Eu estou perturbada. Mas ela estava fazendo o quê? Perturbada. A vida dela mudou quando? Enquanto ela ficava reclamando? Eu quero saber de, né? Eu não sou, o marido chegou todo. Eu não sou melhor do que muitos filhos, querida amada. Que eu quero saber de você? Sai daqui! Eu quero um filho! Quero de mamar! Estou doidinha, e talvez você está aqui hoje, está doidinho por alguma coisa. Vai para a oração. Orou. Quando ela orou, Deus ouviu e foi o quê? Quando saiu da oração, eu gosto do texto que ele diz assim, o semblante já não era mais o mesmo. Salomão escrevendo diz, o coração alegre. Se o rosto fez seu, é tristeza. Começa a alegrar sua alma aí, em nome de Jesus. Se você vê alguém, irmãos, andando com cara fechada, é que o coração gritando. Comece a abrir o seu coração diante de Deus, você vai sair da presença dele diferente. Eu preciso que você, em nome de Jesus, creia nisso. Ele está procurando os verdadeiros. Verdadeiro. Quantos exemplos temos? Vai subir o fariseu e o publicano para orar, não vai? O que o publicano fez? Foi verdadeiro.
O fariseu estava todo cheio, do dízimo, dou oferta, vou no culto, eu não falta um culto. Mas era só para aparecer. Aí chega o publicano e diz, olha, eu não vou nem lá. Eu vou ficar sentado ali no fundo, porque fiquei sabendo que o altar é mais santo. Então eu vou ficar, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Isso é ser verdadeiro. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou viciado, Senhor, em pornografia, me ajuda. Senhor, eu estou viciado em bebida. Senhor, eu estou viciado em falar mal dos outros. Eu estou viciado em mentir, me ajuda. Aí ele vem, quebra essa maldição da sua vida. Não, mas eu estou no controle. Se você estivesse no controle, você estava fiel, meu filho. Se você estivesse no controle, você estava fazendo a vontade de Deus. Ninguém está pecando também porque quer não, é porque está preso. Mas hoje ele está dizendo, eu te liberto com a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Qual que é a verdade, irmãos? O que é verdade? O que é verdade? Você não presta. Eita, atrevido, você não presta. Está com frescura. Ai, não, está com frescura. Porque é errado você está animado, porque é santo você não está. Está com frescura, começa a mudar de comportamento. Isso é verdade. Tem gente que muda só quando vem com a verdade. Enquanto você fica falando, vamos orar, toma vergonha na cara. Não é assim que a mãe falava com a gente? As mães de hoje está meio fraca, mas a minha pegou a noção ainda. A minha é desse tipo. Minha esposa com meus filhos, né? Para de ser vergonha. Esse rapaz, toma vergonha na cara. Tu é homem, rapaz. Hã? Não era assim, irmãos? Tá chorando por quê? Homem não chora por isso não, rapaz. Homem só chora quando dói. Vai, levanta. Deus vai chegar numa mulher que estava vivendo uma vida desgraçada. Uma mulher que não tinha confiança em si mesmo, trocando de marido toda hora. Um marido, dois maridos, eu nem ia. E qualquer homem casado aqui, se fosse pregar para ela, a mulher fala, só vai se for comigo. Não, mas eu preciso ficar sozinho com ela. E já tem os pastores doidos aí dizendo que Jesus queria, né? Jesus usou uma linguagem sexual com a mulher. Por isso que ela ficou espantada. Tem os doidos aí falando, se vocês quiserem na internet, está aí. Jesus quis seduzi-la. Ela entendeu isso. Ela falou, nossa, ele está querendo dar em cima de mim. Só que tem uma coisa que quando eu leio esse texto, irmãos, e aqui, hoje tem até um hino que fala alguma coisa. Mas quando ela chegou, ele já estava lá. Antes de você vir para cá essa noite, ele já estava aqui. E talvez você, para as pessoas, não tenha valor. Talvez para as pessoas você já caiu muitas vezes e não dá mais. Estou cansado de esperar. A gente não fala isso? Pensou, irmãos? Um marido. Tá bom, vai, acontece. 2 maridos. Normal, gente. Gente. 3 maridos, 4 maridos. E naquela época o negócio era mais duro. Aí ela está no 6º relacionamento, não é nem marido ainda. O que Jesus faz, irmão? Chama ela para a verdade. Chama o teu marido. É isso aí. Jesus falou, vamos falar de negócio que está te atrapalhando. Eu não vim aqui pegar água, não. Eu vim tratar o seu problema. Quer tratar o seu problema hoje? Então começa a falar dele com verdade. Deus só cura quando a gente abre o coração com a verdade. Eu não tenho marido. Aí Jesus já deu uma cacetada. Puf. Não tem mesmo. E o que está agora não é teu marido. Foi liberta ou não foi? Foi liberta. Aí uma mulher que ia buscar água meio-dia, porque tinha vergonha das pessoas, sai para pregar e sabe o que é mais impressionante? As pessoas acreditam nela. Quer mudar a sua vida hoje? Comece a ser verdadeiro. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quero orar por você, irmão. Quero orar pela sua família. E eu vou pedir a Deus que a gente possa ver a nossa alma sendo tocada pela verdade. Oremos porque é o ditado mundano que muda o ditado bíblico, que é a verdade dói. Não é isso? Não é? A verdade dói. Aí para que eu vou falar a verdade? A pessoa vai se magoar comigo. Aí a Bíblia diz o quê? A verdade liberta. Dói não, irmãos, liberta. Liberta. Vamos hoje pedir a Deus, Senhor, me trata com a tua verdade. E você começa a ser verdadeiro em tudo que faz. Tudo. No dia que não estiver bem, fala, eu não estou bem.
Mas por que você não vem? Porque eu não estou legal. Ai, não, 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 eu não estou bem, eu não estou bem. O que que não está te deixando mal? Eu estou frescurento, eu estou olhando para o que não devo olhar, eu estou indo onde não devo ir, eu estou pensando o que não deveria pensar. A Bíblia diz o quê? Traz à memória o quê? A gente está trazendo a memória que está. Seja sincero. A gente só pensa que vai dar errado. Não vai dar errado, não vai dar errado, não, não vai dar certo, não vai dar certo, não, não vai dar certo, não vai mudar, não vai mudar. Eu já falei uma vez, já falei duas. Deus, usando Jesus, disse 70 vezes, apressadinho. Só falou duas e já quer desistir? Vamos orar essa noite.